A paz do Senhor a todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tarde da bênção, meus amados irmãos, momento de falar com Deus, momento de orarmos ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos conceda bênção, proteção, livramento e segurança. A Bíblia diz lá no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Nenhum mal chegará a nós e nenhuma peste nos atingirá. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Jesus, Ele tem poder e domínio sobre a doença e sobre a morte. O que é isso? Se Ele tem domínio, se Ele tem poder, Ele venceu a morte e venceu a doença. A Bíblia nos revela que a morte, a chave da morte e a chave do inferno, está na mão do Senhor. Vamos ver essa mensagem. Ele diz que Ele é aquele que morreu e ressuscitou e vive para sempre. E que com Ele está a chave da morte e do Hades, do inferno. Se você ver aí essa mensagem, Apocalipse capítulo 1, verso de número 18. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão Eduardo, biblicamente, como é que você, aleluia, louvado seja Deus, como é que você nos enfatiza biblicamente, nos traz essa mensagem que Jesus, Ele venceu a doença e a morte. Ele tem poder e domínio sobre a doença e a morte. Esse versículo já deixa bem explicado que ele tem a chave, da morte e do inferno. Está na mão dele. Está na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus amados irmãos, abramos nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quero fazer menção aqui do versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver essa mensagem. Ela também está enfatizada no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Está enfatizada também essa mensagem. O que é isso? É uma testificação de que, de fato e de verdade, porque ambos, um escreveu e o outro testificou, a mesma história, a mesma personagem, fala da mesma situação, embora algumas palavras diferentes, mas o propósito é o mesmo. Que a gente venha crer e ter essa fé, como teve os patriarcas, os profetas, na sua época lá. Nós temos também essa fé em nome de Jesus. Amém? O versículo de número 25 diz assim, de Marcos, capítulo 5, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, no seu versículo 25 em diante. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demais sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Aqui nós vamos ver, meus amados irmãos, que, continuando no 27, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pela aglomerado de pessoas
e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar a sua veste, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, indagou, perguntou: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram, ou seja, responderam-lhe: vês a multidão, Senhor, a multidão aperta, que te oprime, ou seja, a multidão aperta e oprime de todos os lados, e perguntas: quem te tocou? Meu manto? E Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. O que é isso? Ela falou toda a história que ela estava falando, que ela estava passando. Aí então Jesus, após ouvir ela, o que Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja ali liberta do teu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém os acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço? Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. E adentrou recinto onde jazia a criança, lá dentro do quarto. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talitia, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. E então Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, por essa mensagem maravilhosa, por essa palavra, glória a Deus. Nós vimos que Jesus, após ele ter ali expulsar um espírito de um homem, né, um espírito imundo de um homem,
cuja aquele espírito saiu deste homem, né? Todavia Jesus, ele o interrogou, perguntando aquele espírito imundo qual era o seu nome. Quando ele respondeu para Jesus, né? O meu nome é Legião, porque somos muitos, né? E implorava, aqueles demônios imploravam insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto ali ele observava, meus amados irmãos, enquanto isso ali por perto, dali numa colina vizinha, passava ali uma grande manada de porcos, estava passando ali. E quando aqueles espíritos imundos, ele observou aquela manada de porcos passando, ele entendeu que não tinha o que fazer, que realmente Jesus, ele tinha um poder e domínio e autoridade de expulsar os demônios apenas no poder da sua palavra. E enquanto isso, dali, né, que essa manada estava passando, foi então que os demônios, eles rogaram ali a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, que mandasse hoje ali para os porcos, para que entrasse naqueles porcos, né? Para que entrasse naqueles porcos. E Jesus deu aquela permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram, né, nos porcos. E a mandada, naquela época, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se, né, no precipício ali e afogaram. As pessoas que apacentavam aqueles porcos, né, fugiram, ficaram apavoradas com aquela cena e relataram esses fatos, né, ali na cidade, nos campos de todo o povo, né, onde correu essas notícias e havia passado. Quando chegaram ali próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora mandado, né, por uma legião de demônios, ali assentado, vestido e em perfeito juízo, ou seja, aquele homem já tinha sido liberto, ele já estava limpo, já estava purificado, né, já estava ali restaurado. Então, nós vimos que ele já estava ali com uma boa aparência. Então, ali, aquele povo ficaram assustados. Os que presenciaram o fato, eles narraram, né, ao povo que havia ocorrido com um endemoniado. E contaram ali também sobre os porcos, o que tinha acontecido. Então o povo começou a implorar a Jesus que afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando ali no barco, meus amados irmãos, louvado seja Deus, quando Jesus estava entrando ali no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, ele rogou-lhe que deixasse ele ir com ele, né? E olha que Jesus, ele estava ali nesse propósito apenas com esse homem. Não era com milhares de pessoas. Só era apenas com Jesus. Só era apenas com aquele homem, né, que estava endemoniado. Então, sabe o que Jesus falou para ele? Jesus, ele não consentiu que ele fosse com ele. Jesus não permitiu que ele fosse com ele, né? Entretanto, ele orientou aquele homem, olha, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. O que é isso? Testemunho. Jesus vai lá e deu o teu testemunho de como Deus foi misericordioso e o que Deus fez na sua vida. É para isso, meus amados irmãos. Quando nós recebemos da parte de Deus um milagre, uma cura, uma libertação, não é para a gente dar ocasião novamente ao pecado ou àquela enfermidade que nós já fomos libertos, que fomos curados, que por Deus recebemos esse milagre. Agora é para nós darmos testemunho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
daquela grandeza, daquele milagre, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, daquela transformação, regeneração, mudança e libertação que ocorreu de fato na nossa vida, através da divina pessoa de Deus que nos concedeu. E ali Jesus partiu daquele lugar, né? Então partiu aquele homem, ele partiu e começou a pregar por toda a Decápolis. Ele era dessa cidade, Decápolis. Foi aquela mesma cidade onde Jesus curou aquele mudo, aquele surdo, com gestos, né? Lá em Decápolis. Então, esse homem, meus amados irmãos, nós temos que entender que quando nós somos libertos, né? Quando as pessoas têm um espírito imundo, e ela é liberta daquele espírito imundo, ela não pode sair mais da presença de Jesus. Ela tem que permanecer. Esse homem aqui, quando ele foi limpo, quando ele foi liberto dessas legiões de demônio, ele não parou mais de dar testemunho, ele não parou de pregar a palavra de Jesus, ele não parou de ser servo do Senhor. Por quê, meus amados irmãos? Porque nós sabemos que quando nós somos libertos de um espírito imundo, nós já fomos lavados, abre mais aí, Espírito. Nós já fomos lavados ali por aquele poder de Jesus, fomos libertos, agora não podemos dar mais ocasião para que aquele espírito imundo, ele torne a achar lugar em nossas vidas. Não temos que dar vazão mais para o pecado e não temos mais que dar lugar para o espírito imundo. Jesus, ele falou, nas suas palavras, né, na revelação, que quando um espírito imundo, ele é dispenso da vida de um ser humano, ele sai, ele vai campear em lugares áridos, e ali, ele olhando ao seu redor naqueles lugares áridos, ali ele diz, vou eu retornar para a minha casa. E chegando ali, de onde ele foi dispenso, de onde ele foi expulso, ele chega, vê a casa vazia, vê a casa adornada, né? Ou seja, a casa não está ocupada com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que a pessoa ela foi liberta, mas ela não permaneceu em Cristo Jesus. E aquele demônio veio e viu a casa vazia. E a Bíblia nos revela que ele vai lá, nesse lugar, e ele volta e traz consigo mais 7 espíritos imundos. E o estado daquela pessoa, nos revela a palavra de Deus, torna a ficar 7 vezes mais pior o estado dela do que era antes. Então, meus amados irmãos, é por isso que todos aqueles que aqui Jesus libertou, eles não saíram mais dos pés de Jesus, permaneceu. Nós observamos também isso naquela Maria Madalena, de quem foi expulsa os 7 demônios. Ela nunca mais saiu dos pés de Jesus. Aonde Jesus estava, ela era a primeira pessoa que estava ali nos pés de Jesus para o quê? Para ouvir a sua palavra. Para ouvir a sua palavra. Então, meus amados irmãos, passando tudo isso, retornando Jesus de barco para o outro lado da margem, né? Para a outra margem, numerosas multidões, uma vez mais, se formou, ou seja, já estava esperando Jesus ali. Do outro lado da margem, já estava a multidão esperando Jesus. Aprendemos o que com isso? Que não podemos estar aonde Jesus passou. Nós temos que ir aonde Jesus está. Muitas das vezes nós ouvimos, pessoas dizem que só na tal igreja tem salvação, que só Deus está só ali naquele lugar. Então, para a gente ter muito cuidado. Quando ouvir, Jesus está ali, Jesus está lá, Jesus está lá, não. Jesus, ele está dentro daqueles que obedecem e que praticam os seus estatutos, os seus mandamentos, que anda de conformidade à palavra de Deus, que anda de conformidade ao caráter de Cristo Jesus e que vive na sua benevolência, na dependência de Deus, sendo pessoas obedientes e tementes ao nosso Senhor.
Então, meus amados irmãos, ali a multidão, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor. Ali, né, enquanto estava ali, aonde? Na beira da praia. Enquanto Jesus estava ali, a multidão novamente, o cercou. Então, meus amados irmãos, a Bíblia nos revela, louvado seja o nome do Senhor, que foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local ali, chamado Jairo. Né? E quando chegou ali, esse dirigente dessa sinagoga, ao ver Jesus, ele prostrou. O que é isso? Se lançar em terra, se humilhar. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E lhe pediu ao pranto. O que é pranto? Aos choros. E com insistência, ele disse: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe tuas mãos sobre ela, para que seja curada, para que viva. Então, meus amados irmãos, em meio a essa multidão, ali também se encontrava essa mulher, com esse fluxo de sangue, que jazia 12 anos, que ela sofria desse fluxo de sangue, que é a hemorragia, ou seja, que é naqueles dias em que as mulheres estão, né, na sua menstruação, e aquela situação não chegava a fim. A Bíblia nos revela que essa mulher, aleluia, louvado seja Deus, ela gastou tudo quanto ela tinha com os melhores médicos, mas não havia nenhuma melhora, pelo contrário, ia de mal a pior. Isso significa, meus amados irmãos, que tem muitas pessoas que confiam no dinheiro, que acham que o dinheiro pode tudo. O dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra salvação, o dinheiro não compra bênçãos espirituais da parte de Deus. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra luxúria, mas não compra paz. Por isso, tem muitas pessoas que confiam em seu dinheiro e acham que o dinheiro é um Deus que pode tudo. Tem pessoas que não têm fé em Deus, mas têm fé num pedaço de madeira. Tem pessoas que não têm fé em Deus, mas têm fé em um santo ali feito de gesso, feito de barro. Em um pedaço de madeira. Ou seja, isso é idolatria. De que adianta a pessoa estar enferma, com a sua dura serviço para Deus, ter uma fé em um pedaço de gesso, em algo feito de cimento, cuspida feita à mão humana, em um boneco que dizem ser santo, santo disso, santo daquilo acolá. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não se move. Tem perna, mas não anda. Muito menos fazer milagre. Tem muitas pessoas descendo na sepultura porque endurece o seu coração. Tem muitas pessoas no leito, alemanassud e acovarás, porque não reconhece Deus e Jesus como Senhor, como Salvador. Aquela mulher, digamos que ela ouviu falar de Jesus, concretizando a palavra de Deus que nos revela que a fé, ela vem pelo ouvir, Tiago fala isso, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Será quem falou? Não importa quem falou. O que importa foi a manifestação de Deus na vida daquela mulher. Ela ouviu. E pelo ouvir, a sua fé foi ativa.
Uma mulher cuja 12 anos naquele sofrimento. Naquela época, essas mulheres, nessa situação, ela não podia ficar no meio do povo de Deus, porque nessa situação é considerada impura. Isso já é um obstáculo, porque as pessoas impuras não podiam permanecer no meio do povo de Deus até que ela fosse purificada. 12 anos impura, meus amados irmãos. 12 anos impura, se escondendo das multidões, das pessoas. Mas naquele momento, aleluia, louvado seja Deus, que ela ouviu falar de Jesus. Ela, no seu coração, ela falou: se eu ao menos tocar na veste desse homem, eu tenho certeza e convicção que eu serei curada. Que eu serei curada. Mas observamos, meus amados irmãos, a multidão era um obstáculo. Havia as guardas também ali, que também eram um obstáculo. Haviam pessoas que impediam dela chegar até Jesus. Era um obstáculo. Aquela enfermidade que se tornou ela impura era um obstáculo. Mas naquele momento em que ela desejou em seu coração, nenhum obstáculo desse se tornou maior do que a sua fé. A fé a qual que teve o seu firme fundamento, não foi naquilo que ela viu, não foi naquilo que ela tocou, mas naquilo que ela desejou em seu coração, algo sobrenatural. E que ela propôs em seu coração que eu somente a tocar na veste desse homem eu serei curada. Então, meus amados irmãos, imaginamos aquela mulher entre meios obstáculos, adversidade, dificuldade para chegar até Jesus, porque a multidão os apertava. Mas ela não desistiu. Ela persistiu, ela insistiu até acontecer o momento. Até aquelas dificuldades se estipar e tudo se tornar uma facilidade para que ela tocasse a argola da veste de Jesus. Então ela saiu naquela multidão, rastejando, caminhando, ou seja, se engatilhando, mas ela não deixou de não ir. Porque se fosse outro, com a sua fé incrédula, já não vou não. Não vou nem conseguir atravessar essa multidão. Eu sou impura. Não é nem permitido eu estar no meio desse povo. Meu amado irmão, para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível ao que crê. O que Jesus falou para Marta ou Maria, quando chorava pela morte do seu irmão Lázaro? Lázaro era um homem que Jesus o amava, considerava um grande amigo. E Jesus chorou. E naquele momento, o que ele falou para aquela mulher? Mulher, eu não te disse, se tu crês, verás a glória de Deus, ou aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tu crês, verás a glória de Deus, tem correntes sendo quebradas nessa tarde. Tem sepultura sendo fechada nessa tarde. Em nome de Jesus. Deus está cortando laço, quebrando lança, queimando o carro no fogo. Escudo das trevas está sendo queimado em nome em nome de Jesus. Tem laço de acidente sendo quebrado nessa tarde. Em nome de Jesus. Tem enfermidade caindo por terra nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então aquela mulher, ela saiu no meio daquela multidão.
chegou, se aproximou de Jesus por trás dele e as tocou na sua veste. Naquele mesmo momento, meus amados irmãos, automaticamente aquela mulher, ela sentiu aquela virtude. E naquele momento, ela foi liberta. Estancou aquele sangramento. Automaticamente, Jesus, ele olhou para um lado e olhou para o outro. Quem me tocou? Quem me tocou? E ali seus discípulos, Senhor, a multidão o aperta e o Senhor pergunta quem te tocou? Jesus, não, mas foi um tocar diferente. Que esse tocar de mim saiu virtude, saiu poder. E Jesus olhando para ver quem se apresentava naquele momento, e aquela mulher estava lá, ó, tremendo, com trêmulo, apavorada. E ela chega a Jesus. Senhor, fui eu que as toquei. Senhor, eu sou uma mulher cuja há 12 anos jazia com sofrimento de hemorragia, Senhor. Então eu ouvi falar de ti, Manassé de Orabás. E eu ouvi falar de ti. E eu propus em meu coração que se eu me tocasse em sua veste, eu seria curada. Isso tem me acontecido. Porque assim que eu toquei, automaticamente, Senhor, eu fui liberta daquela enfermidade que jazia 12 anos, que eu sofria, que eu paguei com todos os meus denários, os melhores médicos, mas não havia solução. Eu ia de mal a pior. Ela falou toda a verdade ali diante de Jesus. E Jesus, com o seu olhar misericordioso e com as suas poderosas mãos, inclinou para aquela mulher e disse, mulher, filhinha, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vá em paz, porque você já foi liberta do seu pecado, da sua enfermidade. E automaticamente, meus amados, isso era indo para a casa de Jairo. Nós vimos o Senhor Jesus tendo o poder sobre a enfermidade. Que muitos são curados no nome de Jesus. Eu sou testemunha disso, que através do servo, Deus ele já tem curado pessoa de enfermidade. Não é em mérito do homem, mas é no nome de Jesus. Então, naquele momento, ali chegou um mensageiro ali, né? Ali de um mensageiro que trouxe essa mensagem para Jairo. Jesus ouviu aquela mensagem, mas Jesus não deu crédito. Qual foi a mensagem? Olha, não precisa mais incomodar o mestre. A menina já está morta. Naquele momento, aquele homem se entristeceu mais ainda. E Jesus falou para ele, olha, não temas, apenas creia, continue crendo. Meus amados irmãos, independente das lutas, independente a adversidade do dia a dia, a dificuldade a qual passamos, vamos continuar crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar crendo que Ele, no momento dele e na hora certa, Ele vai nos conceder aquilo que almejamos, aquilo que desejamos, a libertação da nossa família, a cura para aquele irmão que está enfermo. Jesus, Ele sabe das lutas de cada um. Ele não dá nenhum fardo a ninguém, a qual não possa suportar. Ele dá a cada um na medida em que podemos carregar. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele falou, ela não está morta, apenas dorme. E chegando na casa daquele príncipe da sinagoga, chegando na casa daquele homem, já estava ali a multidão com alvoroço, com choro, com aqueles fúnebres. E Jesus pediu para que parasse com aquilo. Que choro é esse? Que planto é esse? A menina não está morta, ela apenas dorme.
E aquele povo, né? Aquele povo, aquelas pessoas não deram crédito àquela palavra de Jesus. O que é isso? Não deram ouvido. Ou seja, desdenhou daquela palavra. E Jesus pediu para que retirasse dali todos e que subisse com ele a mãe e o pai da criança e os discípulos que estavam com ele, que era João, que era Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E ali naquele momento, meus amados irmãos, Jesus, ele vai até com aquela menina e ali ele ordena em aramaico, Talitia, Kou, que significa filhinha, eu te ordeno-te. Levanta-te, meu amado irmão, naquele mesmo momento. Aquela criança, o fôlego de vida, o sopro de vida, entrou naquela menina, regeriu ela, deu vida. E ali naquele momento ela se levantou. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos de idade, ela se ergueu do leito. Que é isso? Se levantou. E começou a andar. Diante disso, todos ficaram ali assombrados, pasmados, com aquela maravilha. Como se chama esse dom de ressuscitar morto? É o dom de maravilha. O dom de maravilha. É um dom muito especial, maravilhoso. Existe esse dom? Existe, meus amigos. Mas tudo é na medida, na vontade de Deus. Não é na vontade do homem. Então Jesus, ele ordenou para que todos aqueles que contemplou aquela maravilha ali, não contasse para ninguém, né? Não contasse para ninguém aquele milagre que ele realizou ali dentro daquela casa, né? Aquele milagre que foi feito ali, né? Feita alguns doentes que ao impor. Então, meus amados irmãos, e ali nós vimos que Jesus, ele operou esse dom de maravilha, dom de ressuscitar o morto. A Bíblia nos relata, não é só uma, duas vezes, tem muito mais dessas maravilhas. Que isso quer dizer, meus amados irmãos, que o Senhor nos deu essa autoridade para ressuscitar, para levar a vida àqueles que estão assentados à sombra da morte. Isso é nos referindo também àqueles que andam mortos espiritualmente, que andam mortos nos seus pecados, nos seus deleitos, escravo do mundo, que está à beira da morte física. Mas o Senhor, ele nos dá essa autoridade para levar a vida aos que estão assentados à sombra da morte, para levar cura aos enfermos, para levar luz aos que estão assentados à sombra das trevas, para que eles venham ter vida, vida com abundância. É isso, e é para isso que o Senhor Jesus, ele nos chamou e ele nos deu essa autoridade, para libertar aqueles que estão acorrentados e algemados nas correntes da mentira, do engano, da prostituição, do pecado, que está algemado no espírito da fofoca, da enfermidade, do pecado, para dar cura a eles. Libertação aos tais assim. Aqueles que estão sendo oprimidos pelas trevas, que estão sendo carregados por espírito imundo. Para isso o Senhor nos chamou, para dar visão ao cego, para dar altivez ao surdo, para dar palavras aos mudos, para dar visão aos cegos e para dar restauração às pernas dos coxos e para dar vida e luz para os que andam mortos espiritualmente. Para isso, Jesus nos dá esta autoridade. É no nome de Jesus, meus amados. É no nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração
e que eu, com muito amor e com muita benevolência, compartilho para com os irmãos nessa tarde. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, quero te apresentar a vida da minha irmã Elisete, Pai. Que o Senhor, meu Deus, de conformidades, manifeste a tua glória e o favor dela, Pai. Que o Senhor estende as tuas mãos poderosas, liberte a cura, restaura a família dela. Salva, meu Pai. Determinamos, meu Pai, cura espirituais, cura física. Que as bênçãos do Senhor venham derramar sobre ela, Pai. Que o Senhor desperte no coração dela e de toda a família o desejo de te servir, o desejo de te buscar e andar na tua presença, o desejo de estar na tua palavra, Pai. Cura, liberta, restaura. Manifesta a tua glória e o teu poder. Abençoe do alto os céus, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os irmãos que mais tardar vai estar ouvindo essa mensagem. E onde essa palavra chegar, meu Deus, que seja bênção, que seja cura, que seja libertação, que seja restauração. E que os ouvintes venham não só ficar por ouvir, mas ser praticante dessa palavra, Pai. Liberta a nação, liberta os governantes, liberta, meu Pai, da corrupção, desse sistema mundano, das trevas, Pai, que toda ação das trevas no reino espiritual venha ser cancelada, aniquilada, todo o ocultismo, meu Pai, venha ser, meu Pai, dispenso, que todo o espírito maligno das trevas diabólico, todo laço que o inimigo tem armado contra as vidas, venha ser quebrado, laço de morte, de acidente. Meu Deus, vai quebrando agora toda a ação das trevas no reino espiritual, contra a nossa vida, contra o ministério. Venha limpando a atmosfera, que todo mal seja extirpado, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, não somente agora, mas para todos sempre. E todos que creiam, digam amém, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe e que o céu te guarde em nome de Jesus. Paz e a graça. Tenham uma tarde abençoada e um final de semana de muita paz, de muita alegria, de muita bênção da parte do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que o Senhor nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo e que o céu te guarde em nome de Jesus. Paz e a graça esteja com todos. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Paz e graça.